Estamos aqui com o vereador Aldino, que hoje levantou mais uma vez outra denúncia contra a Prefeitura Municipal por obras de muito mal feitas, né? E mais uma escola do nosso município. Aldino, me relate um pouquinho desses fatos aí que você levantou e apresentou hoje aqui na tribuna. Boa noite, Mani, boa noite a todos que nos acompanham, que nos assistem e acompanhem o seu canal aí. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo à frente do município, mostrando para a comunidade, hein, pelo bom trabalho, o que está acontecendo e levando a informação. Isso que a gente precisa da mídia, levando a informação para os munícipes, que a realidade que está acontecendo, né? E de fato, realmente hoje levantei mais um problema, que não foi por surpresa, porque eu praticamente já estava esperando aquela obra má feita, né, de má qualidade, né, que eu fico preocupado, né, com essas crianças, porque lá naquela creche lá, da Raimar, ela tem crianças de 0 a 3 anos, que elas não sabem caminhar ainda, a maioria não caminha ainda. Então, se der um problema, como é que vamos tirar essas... Até um caso de incêndio, né, Aldino? Exatamente, exatamente. Primeiro porque, pelo projeto que eu vi, pelo projeto que eu recebi, né, o memorial descritivo, nada foi feito do que está no projeto. Então, às vezes, eu não sei. A gente não entende se é o projeto que está errado ou a empreiteira que não sabe seguir um projeto, né? E já começa por aí, né? Porque está totalmente errado. Segundo, diz no memorial descritivo que a remoção da madeira é 100%. E nem é 100% sem reaproveitamento de madeira. Então, quer dizer, você não pode aproveitar nenhum prego. E pelo que eu constatei lá, praticamente 70% da madeira foi reaproveitada. E nós estamos pagando por isso, certo? Se fosse reaproveitamento, essa obra poderia custar bem menos, ok? Exatamente. A obra final ficou em R$130 mil. Então, por isso que eu já falei. Por isso que falta remédio nos postos de saúde, não temos uma educação adequada, né? Então tem filas nas creches, e é por isso aí, obras mal feitas. Inclusive, quando o senhor tivesse falado agora, referente a incêndio, o que eu constatei lá foi a rede elétrica. Então também, toda a rede elétrica ela tinha que ser retirada e ser refeita, né? E o que eu constatei lá? Que praticamente 80% foi reaproveitada. E como eu mostrei algumas fotos... Muito mal reaproveitada, né? Pelas fotos que o senhor demonstrou hoje aqui no telão, é uma verdadeira gambiarra aquilo dali, podemos falar a verdade, né? Exatamente, mano. Então, isso é gambiarra em cima de gambiarra. E aí a minha preocupação, às vezes, não é nem só com o telhado. Porque o telhado, talvez ele aguente uns 5 anos. Depois de 5 anos, né, acabou a garantia, aí o próximo prefeito e nós, mais uma vez, pagamos. Mas a minha maior preocupação é referente à rede elétrica. Porque hoje você sabe, Mani, que todas as creches, escolas, elas estão se adequando com ar-condicionados, com forno elétrico, com batedeira, com um monte de coisas, né? Então você... Cada vez mais, né? Equipamentos elétricos, né? Isso tudo consome e tem que ter carga para isso, né? Exatamente. E aí está a minha preocupação. E como eu mostrei algumas fotos, tem fios deitados em cima do forro de PVC. E esse forro de PVC é inflamável. Então hoje, quando começa um incêndio, ele é porque aquece demais. Então automaticamente esse fio elétrico está deitado em cima do forro de PVC, ele já está quente. A partir do momento que sair uma faísca, já vai queimar tudo. E aí está a minha preocupação, como é que nós vamos tirar essas crianças? Então às vezes até eu estou preocupado, hoje acabei, meu tempo eu estava se encerrando, eu acabei até esquecendo, e cobrar os bombeiros. Como é que ganharam o alvará do bombeiro? Como é que foi inspecionado isso aí? Qual foi o secretário, aliás, o engenheiro que fiscalizou essa obra? Como é que eles conseguiram todas as taxas, os alvarás, para levar essas crianças de volta a essa creche? Então, às vezes, foi um sonho de vários anos tirar essas goteiras, que estavam um perigo, que qualquer chuvinha caía mais, pingava mais dentro do que fora, principalmente nos focos, né, nas lâmpadas, estava pingando e era muito perigoso. E aí foi um sonho fazer essa reforma, e quando a gente vai lá ver, constatar a reforma, que era para ser um sonho, está virando um pesadelo. Tanto como a creche da Maris Fram, né? Ela também, então até a Maristral... Essa já está até um inquérito, publicamos no Jornal de Pomerode, o Ministério Público já abriu um inquérito civil para apurar irregularidades na execução dessa obra também, né? Exatamente, lá o Ministério Público já abriu um inquérito civil, então agora a gente está esperando. Eu ainda acredito na justiça, e a justiça tem que ser feita, porque o que nós não podemos deixar acontecer
um problema, acontecer um desastre, a gente sabe na Boate Kiss quantas pessoas morreram lá. Então lá não foi erro de obra, lá foi talvez uma fatalidade até. Mas hoje nós pagamos uma obra... Foi um erro sim, não tinha saídas de emergência suficientes e a quantidade de pessoas lá dentro. Inclusive bombeiros foram questionados por ter dado alvará a esse tipo de estabelecimento sem poder dar o alvará, porque ele não cumpria as exigências legais para que dê segurança. E me desculpe falar, Aldino, diante das fotos eu vejo que a segurança dessas creches também está em risco, né? Para as crianças que estão ali, como você falou, de 0 a 3 anos, como é que essas crianças elas não se locomovem? Exatamente. E aí que está o perigo. Inclusive, da Raimar, ela tem um agravante ainda, que eles não têm um local apropriado para colocar o seu material de limpeza. Onde é que foi colocado? Em cima do forro. Tem Inflamável? Inflamável, algumas coisas inflamáveis. E aí, pela foto que eu mostrei, aquelas gambiarras, aquela rede elétrica, aqueles fios, estão tudo deitados em cima da madeira. E o seu zelador precisa tirar um produtor, né, de limpeza e pega um choque lá. Quem vai ser responsabilizado? Risco para as crianças e para os funcionários da prefeitura, né, que são os profissionais da área de educação, né? Exatamente. Então, como a gente viu aquela madeira, tanta madeira sendo reaproveitada, com valores altos, e daí não sobrou um dinheiro para fazer uma sala para colocar o seu material de limpeza, que seja de fácil acesso. Hoje você precisa lá pegar uma escada para subir no sótão para tirar o material de limpeza. E é lamentável, né? Então, às vezes, eu fico indignado com essas obras de má qualidade. E não está sendo fiscalizado. E tanto que na Damares Fram, em abril, alertei, até inclusive o prefeito, alertei o prefeito. Consta no processo, né? Exatamente, consta no processo. Então, o que está sendo feito? Aí hoje um vereador levantou a questão que realmente a gente está cobrando as empreiteiras, mas o executivo está fazendo a sua parte. Mas eu acredito que não. Porque quando a gente alerta, não está sendo feito nada. O que foi feito? Né? E a creche, inclusive, ela foi inaugurada. Antes de eu cobrar, fiz as minhas cobranças, mas não fui atendido. Tanto no dia, na inauguração, que eu fiquei até um pouquinho chateado com o prefeito, porque ele mencionou meu nome, falando ainda que o vereador Aldino tinha mandado algumas fotos, feito algumas cobranças, mas eu quero deixar bem claro para a comunidade, se cair, cai tudo de uma vez. Mas espera aí. Como é que é essa daí, vereador? Exatamente, o prefeito mencionou o meu nome, né, no dia da inauguração e falou, né, que o vereador Aldino mandou algumas fotos, fez algumas cobranças, né, mas eu quero deixar bem claro para a comunidade, se cair, cai de uma vez. Então eu fico preocupado assim, qual é a preocupação do executivo? Se você faz a cobrança, você alerta e não está sendo escutado, né, então é lamentável. E agora o prejuízo das crianças? Se vão ter que refazer toda essa obra, eu acredito que vão ter que refazer, que não tem as mínimas condições de deixar essas crianças lá dentro. E para onde é que elas vão de novo? Quem vai arcar com essas consequências? Isso é prejuízo para o município, para as crianças. Vereadora, o próximo passo nessa questão é mais uma denúncia ao Ministério Público? Sim, já fiz uma representação ao Ministério Público da creche Raimar, ela já está lá, já faz umas 2 semanas que eu já levei toda a representação para o Ministério Público, porque nós não podemos deixar assim, nós não podemos ser coniventes com essas situações. Depois que der um problema, aí vão cobrar os vereadores. Por que ninguém fiscalizou? Por que ninguém cobrou? Então, eu estou simplesmente fazendo o meu trabalho de vereador, que é fiscalização, e estar ao lado da comunidade.